O Lula simplesmente moeu o Tarcísio de Freitas jogando contra os bolsonaristas. Eu não sei se o Lula fez isso de modo proposital ou não, mas ele fez porque os bolsonaristas estão chamando o Tarcísio de Freitas de traidor. Porque o Lula passou um repasse muito generoso para o estado de São Paulo e colocou o Tarcísio para discursar antes dele, Lula. O Tarcísio fez lá um gracejo, tirou umas fotos com o Lula e aí o bicho pegou pro Tarcísio de Freitas, que precisa adotar essa postura pragmática. Ele precisa se distanciar, mas ao mesmo tempo ficar próximo do Bolsonaro, para não ser também destruído politicamente como foi o Romeu Zema. Mas a gente sabe que os bolsonaristas querem essa unidade do bolsonarismo. O que você achou que o Lula fez com o Tarcísio? Foi proposital ou foi uma obra do acaso? O Tarcísio vai se afastar quando do Bolsonaro? Se você curtiu isso, deixa o like e se inscreva no canal. Essa situação provocada pelo Lula aconteceu em Brasília em um evento de anúncio de repasses do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Era previsto que o Lula discursasse primeiro. Mas aí o Lula falou o seguinte: não, Tarcísio, vá lá, abra os discursos. E o Tarcísio de Freitas, numa honraria muito grande, porque ele de fato recebeu o maior valor do repasse do PAC e do BNDES, discursou em nome de todos os estados e de todos os municípios brasileiros. E no início, o Tarcísio ele fez um gracejo. Disse o seguinte: como eu estou com um cheque maior, eu vou discursar primeiro. E aí o Tarcísio falou, fez lá o seu discurso, falou da importância das obras e depois o Lula veio e iniciou o discurso, dando indiretas para o Bolsonaro, falando que a política é importante, que os repasses do governo federal para os estados são importantes e que, se fosse outro presidente, isso não iria acontecer. O Lula atacou o Bolsonaro usando o Zé Serra. Falou o seguinte: na época que o Serra era governador de São Paulo, eu vinha até São Paulo na hora de apresentar um repasse para ele do BNDES. E o Serra falava: Lula, você não precisa vir aqui. E o Lula falou para ele: eu venho, Serra, porque se fosse o seu presidente, ele não te daria esse dinheiro. Então ele mostrou para o Tarcísio: se fosse Bolsonaro, você não teria esse dinheiro. O Lula ele tem uma visão de desenvolvimento econômico do Estado como indutor desse desenvolvimento. Porque todo mundo sabe que o grande objetivo de Lula 3 é promover mudanças na estrutura da economia brasileira para reduzir a desigualdade social. É isso que o Lula quer. Ele quer que a redução da pobreza e do distanciamento social ocorra sem a ajuda de programas de assistência, como no caso o Bolsa Família. E ele disse também, no evento do PT na semana passada, que ele deu uma puxada de orelha no partido, que a iniciativa privada precisa puxar o crescimento. Só que se não houver a iniciativa privada, o Estado tem que induzir. E ele falou no discurso depois do Tarcísio de Freitas: ora, se vocês têm projetos, vocês governadores, vocês prefeitos, venham aqui para os bancos públicos, venham até o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, que nós vamos financiar os seus projetos. E o que o Lula faz? Ele isola o Bolsonaro, puxa os deputados para perto de si, para poder assim conseguir votações mais fáceis no Congresso, porque todo mundo sabe que tem sido uma verdadeira batalha para o Lula conseguir, junto com o Fernando Haddad, as suas reformas econômicas. E quando os bolsonaristas viram o Tarcísio de Freitas cheio de chamegos, cheio de gracejos com Lula, eles ficaram revoltadíssimos. Revoltadíssimos. Como nós falamos também, vai acontecer o mesmo com o Milei. O Milei vai ter que se curvar ao Lula porque não vai ter jeito. O Brasil vai ter que ajudar na recuperação argentina. Os bolsonaristas, eles até toleram e conseguem compreender que o Tarcísio de Freitas, na condição de governador, vai ter que se reunir com o Lula, vai ter que falar com o Haddad, fazer reuniões formais. Porque o próprio Bolsonaro, naquele dia que ele atacou o Tarcísio de Freitas, ele falou que ele sabe disso. Então ele já deu um direcionamento para os bolsonaristas. O que os bolsonaristas não toleram são esses gracejos, essas intimidades, essas fotos, essa postura subserviente ao Lula. Isso eles não toleram. Porque o Tarcísio ele já está engasgado com os bolsonaristas, ou os bolsonaristas já estão engasgados com o Tarcísio, desde o apoio que ele deu à reforma tributária. Reforma tributária que ia ser aprovada e o Bolsonaro entrou de cabeça contra a reforma tributária. Uma coisa assim, uma sandice
do ex-presidente. Era óbvio que ele seria derrotado, e de fato foi, e teve que engolir essa derrota. E o Tarcísio saiu como vencedor. O problema para o Tarcísio é que ele tem uma grande dificuldade. O Josias de Souza, do UOL, comentou que o Tarcísio tá igual uma biruta no vento. Ele fica girando para um lado e para o outro. Porque uma semana antes de estar com o Lula, o Tarcísio participou de um evento com o Bolsonaro, junto, na Câmara dos Deputados. Depois eles foram para Buenos Aires curtir a posse do Milei, foram lá, comeram alfajores, tomaram vinho, o Bolsonaro foi barrado da foto daquela viagem que foi um fiasco, uma derrota internacional para o Bolsonaro imensa. E aí, 2 dias depois, chegaram no domingo, na segunda, na terça-feira, o Tarcísio vai e se derrete todo para o Lula. Muito difícil a situação do Tarcísio, que precisa se equilibrar entre o pragmatismo da política e o bolsonarismo. A gente sabe que os corredores do Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo, falam que o Bolsonaro ajuda porque ele traz votos, mas ele também atrapalha porque ele apresenta uma forte rejeição. A gente também sabe que os bolsonaristas querem manter o poder em torno do Bolsonaro, com a unificação da direita em torno do bolsonarismo. Tanto que Carluxo ataca muito essa parte, o Carlos Bolsonaro ataca muito essa união da direita que é pregada. E o Carlos, ele fica compartilhando postagens de antigos integrantes das milícias digitais contra agentes políticos da direita, como no caso do Tarcísio de Freitas. Existe um influenciador digital chamado Kim Paim. Ele já comentou política na Jovem Pan, já comentou política na Rede TV, teve acesso a grandes veículos de comunicação. E ele faz praticamente todos os dias ou toda semana um dossiê que ele ataca adversários de Bolsonaro dentro da direita. Ele ataca muito o Lula, mas ele ataca mais pessoas da direita. Ele ataca o Valdemar Costa Neto, ele ataca integrantes do PL, senadores do PL, para manter essa unidade em torno do Bolsonaro. E ele faz ataques ao Tarcísio de Freitas, assim como o Bolsonaro fez. O Bolsonaro disse na Rádio Gaúcha, no primeiro ataque explícito que ele fez ao Tarcísio de Freitas, que ele, Bolsonaro, não concorda 100% com o Tarcísio e que eles são distantes. Ou seja, Bolsonaro distanciou o Tarcísio de Freitas do bolsonarismo. E ele, Bolsonaro, terceiriza ataques ao Tarcísio de Freitas usando a bancada bolsonarista na Câmara dos Deputados Estaduais de São Paulo. O resultado disso tudo foi que o Tarcísio está com dificuldades em São Paulo, o Tarcísio de Freitas não consegue aprovar projetos e a aprovação dele caiu 20%. Como ele está tendo dificuldades e é o governador que menos aprova projetos em 10 anos, ele vai precisar cada vez mais do Lula. E o Tarcísio precisa disso, porque ele não quer ser destruído cometendo o mesmo erro que o Romeu Zema cometeu. O Romeu Zema se isolou completamente, governador de Minas Gerais. Ele acreditava que poderia ser o herdeiro do bolsonarismo se distanciando do Lula, sendo um opositor em campanha com cargo no executivo estadual. O Zema não se aproximou do Lula, fez uma reunião em 1 ano, e aí o que o Lula fez? Na hora de renegociar a dívida de Minas Gerais, trouxe outros agentes políticos importantes de Minas e destruiu completamente o Romeu Zema. O Romeu Zema tá lá chupando o dedo, completamente perdido, não sabe para que lado vai, porque ele é um amador na política. O Tarcísio de Freitas está indo por um caminho um pouco diferente. Vai acabar tendo a pecha de traidor? Vai. Mas esse é o confronto natural e previsto por nós do velho com o novo bolsonarismo. O velho bolsonarismo, o bolsonarismo do próprio Bolsonaro, do Carluxo, radical, pirotécnico, contra o bolsonarismo mais pragmático, o bolsonarismo mais de centro-direita, um bolsonarismo estilo PSDB das antigas, talvez um pouco mais radical. Mas um novo bolsonarismo com potencial de votos maior, porque Bolsonaro foi derrotado por Lula. Teve uma votação grande? Claro que teve, mas insuficiente para derrotar Lula no segundo turno. E todo mundo tem olhos para isso, mas esse conflito pela dominação e pela herança do espólio de Bolsonaro vai ficar cada vez mais forte e muitos vão se destruir. Talvez Tarcísio seja destruído no processo.